Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos direitos fundamentais que a nossa Constituição garante. E vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Não como uma aula teórica, sabe? A ideia é ser um guia prático, um manual de ferramentas que todo mundo pode usar no dia a dia. E, para começar, fica essa pergunta. Porque é isso mesmo, os direitos constitucionais não são só umas ideias abstratas num livro. Na verdade, eles são os instrumentos mais poderosos que a gente tem para a nossa vida cotidiana. Bom, e aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai entender como a Constituição funciona como um escudo, como ela coloca limites no poder do Estado e também as diferenças que existem entre os direitos. Depois, vamos ver as ferramentas para defender esses direitos e, no final, como os tratados internacionais entram nessa história toda. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto. A primeira coisa para entender sobre esse tal de escudo constitucional é que ele não serve só para nossa relação com o governo, não. Ele vai muito, mas muito além. Para entender isso, vamos pegar o caso da Maria. Imagina a cena. Ela faz parte de uma associação privada e aí surge a dúvida. Peraí, meus direitos constitucionais valem aqui dentro ou isso é só para quando eu lido com o Estado? E essa é uma dúvida super comum, né? Será que esses direitos funcionam entre particulares? E olha que interessante, a própria Constituição já nos dá a resposta, e de um jeito bem direto e poderoso. É esse parágrafo primeiro do artigo 5º. Ele é a chave de tudo. Quando ele diz aplicação imediata, significa que esses direitos não ficam esperando uma outra lei para começar a valer. Eles já estão valendo agora. Então, para Maria e para todos nós, a resposta é um sonoro sim. E o que é bem legal aqui é esse conceito de eficácia horizontal. Pensa assim, a Constituição cria um escudo que funciona na vertical, nos protegendo do Estado, e também na horizontal, ou seja, nas nossas relações uns com os outros. Vamos em frente. Agora vamos ver como esse escudo age de outra forma, colocando limites bem claros no que o governo pode ou não fazer, especialmente na hora de aplicar punições. Imagina só essa situação. Um político, o João, propõe uma lei nova. Quem for condenado por crime financeiro, pronto, está proibido para sempre de trabalhar nesse setor. À primeira vista, parece uma medida dura contra o crime, certo? Mas aí vem a grande questão. Uma punição que dura a vida inteira, uma pena perpétua. Será que isso é permitido pela nossa Constituição? O Estado tem todo esse poder? E, de novo, a resposta está lá, escrita de forma cristalina. O artigo 5º é muito claro. É proibido haver penas de caráter perpétuo. Simples assim. Isso mostra um limite que não pode ser ultrapassado pelo poder de punir do Estado. Esse quadro aqui resume bem a ideia. A Constituição basicamente oferece um cardápio de punições que são permitidas, como prisão, multa, perda de bens. Mas, ao mesmo tempo, ela cria uma lista vermelha com penas que são terminantemente proibidas, coisas como trabalhos forçados, banimento, penas cruéis. Então, a lição aqui é clara: a Constituição não existe só para dar poder ao Estado. Uma das suas principais funções é, na verdade, limitar esse poder, para garantir que o cidadão não seja esmagado por ele. Certo. Agora, vamos entrar numa parte um pouco mais sutil. Apesar de todo mundo no Brasil ter direitos fundamentais, o jeito como eles são aplicados e o alcance deles pode ser diferente. Olha só essa comparação. A gente tem a Maria, que é brasileira nata, a Joana, que se naturalizou brasileira, e o Antônio, que é um estrangeiro morando aqui. Todos eles têm direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, isso é para todo mundo. Mas, quando a gente fala de direitos políticos, a história muda. A Maria tem todos eles, a Joana tem quase todos, mas com algumas restrições. E o Antônio, por ser estrangeiro, não tem direitos políticos, como o de votar, por exemplo. Ok, mas e quando um direito existe no papel, mas na vida real a gente não consegue usar? Bom, a Constituição também pensou nisso, e ela nos deu uma verdadeira caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada agora no que a gente chama de remédios constitucionais. Pensa neles como ações especiais na justiça, criadas para proteger nossos direitos de um jeito rápido e eficaz quando eles estão em risco. Uma das ferramentas mais curiosas é o mandado de injunção. Sabe para que ele serve? Para lutar contra a omissão do governo. Ou seja, se a Constituição garante um direito, mas falta uma lei para dizer como exercê-lo, é o mandado de injunção que entra em campo para forçar uma solução. E tem mais coisa nessa caixa de ferramentas. O famoso habeas corpus para proteger a nossa liberdade de ir e vir, o mandado de segurança, que é um coringa para outros direitos, o habeas data para a gente ter acesso ou corrigir nossas informações em bancos de dados públicos, e a ação popular, que transforma qualquer cidadão num fiscal do que é de todo mundo.
Para fechar nosso papo, vamos tocar num ponto que sempre gera dúvida. Como é que as leis internacionais, tipo os tratados de direitos humanos, conversam com a nossa Constituição? Qual a posição delas aqui dentro? Antes de olhar a hierarquia, a gente precisa entender esse conceito aqui, o status supralegal. Pensa assim, supralegal significa que uma norma está acima da lei comum, mas ainda assim abaixo da Constituição. É como se fosse um andar intermediário no prédio das nossas leis. E este slide organiza tudo de um jeito bem visual. Lá no topo, soberana, está a Constituição. Logo abaixo dela, com a mesmíssima força, ficam os tratados de direitos humanos que foram aprovados com um procedimento especial. Aí, naquele andar do meio, o supralegal, estão os outros tratados de direitos humanos. E lá na base, ficam todas as outras leis comuns do país. O ponto-chave, então, é este. O poder que um tratado de direitos humanos vai ter aqui no Brasil depende totalmente do jeito como ele foi aprovado lá no Congresso Nacional. É o processo de votação que vai dizer qual é a força jurídica dele. Chegando ao final da nossa conversa, acho que fica bem claro que os direitos constitucionais não são só palavras bonitas num papel, né? Eles são a base da cidadania, funcionando como um escudo que nos protege de abusos e, ao mesmo tempo, como uma caixa de ferramentas para a gente exigir e construir uma sociedade melhor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Saber que esses direitos e que essas ferramentas existem muda a nossa perspectiva. Diante de tudo isso, o que realmente significa para cada um de nós ser um cidadão ou uma cidadã de verdade exercendo tudo isso na prática?